Olá, querido aluno, querida aluna, seja muito bem-vindo a mais uma unidade da nossa disciplina de Introdução Bíblica, que faz parte do curso de Teologia realizado pelo Seminário Teológico Batista de Mato Grosso. Tenho a alegria de estar com você já ministrando essa disciplina. Meus queridos, nossa disciplina visa, portanto, compreender o processo de formação bíblica. E hoje nós vamos ver um assunto muito importante e essencial na literatura bíblica ou na história da Bíblia, que é acerca da literatura judaica. Nós vamos procurar entender como é que se deu o desenrolar, o desenvolvimento dos escritos judaicos que deram origem ao cano do Antigo Testamento, como paralelamente a isso, aos escritos sagrados do judaísmo também. Então nós vamos procurar entender isso aqui e entender acerca da literatura judaica, começando pela tradição oral. A tradição oral é, na verdade, o aspecto da transição ou transferência do conhecimento da lei, das escrituras, a interpretação desta passada de boca a boca, né? De pai para filho, de geração em geração. A tradição oral, acredita-se, por um lado, por alguns, alguns atribuem que ela teve origem no período persa. Lembre você que na unidade anterior nós estudamos sobre o panorama da história bíblica e terminamos falando sobre o período dos grandes impérios, e o Império Persa está ali localizado no finalzinho da história do Antigo Testamento, né? Não necessariamente no final do Antigo Testamento, mas da história. O livro de Malaquias coincide com esse momento, mas o livro de Neemias, o livro de Esdras também coincidem com este momento. Então, alguns acreditam que teve origem no período persa, por volta do ano 458 a.C., justamente pela ênfase dada na lei por Esdras. E Esdras é atribuído a ele o início do chamado escribismo, aqueles que tinham a responsabilidade de registrar a lei, a interpretação da lei, guardar as escrituras sagradas, e Esdras é atribuído a ele que ele tenha sido também o primeiro escriba, certo? Então, para os judeus, de um modo geral, esse processo da tradição oral, ele remonta aos tempos de Moisés. Para os judeus, Moisés recebeu ao mesmo tempo, lá no Monte Sinai, a lei escrita e a lei moral. Porém, com a orientação de Deus de que apenas a lei oral deveria não ser escrita, de que somente a lei moral, cerimonial, que deveria ser registrada, mas ele recebe também, segundo a tradição judaica, uma lei oral. E essa ele não deveria escrever, mas deveria simplesmente passar e transmitir de geração em geração. Então, a lei oral, ela desenvolveu-se através das gerações. À medida que surgiam perguntas sobre a lei escrita, que Moisés havia registrado, então se desenvolvia a tal da lei oral. Era, portanto, constituída de interpretações rabínicas acerca da lei escrita, acerca da Torá, a lei mosaica. E diante de situações específicas, os rabinos interpretavam a lei escrita, e essa interpretação, ela era classificada como uma lei oral, né? A chamada tradição oral. Diante de um primeiro fato que levou a uma primeira interpretação daquela lei escrita, essa lei ela recebia o nome de Haggadah, né? Uma primeira interpretação, primeira
momento que exigiu que um rabino interpretasse as escrituras, ela recebia o nome de Haggadah, que significava apenas uma opinião a uma pergunta feita, né? Como se alguém pedisse um conselho e aquele conselheiro desse um conselho sobre aquela situação. Não tinha valor de lei. Mas se num momento seguinte, numa geração futura, aquela mesma pergunta fosse novamente feita e o comentário hagadaico, né, o comentário daquele rabino no passado pudesse ser lembrado, então esse Haggadah tornava-se halaká, ou seja, tornava-se uma interpretação válida ou de igual validade ao da lei escrita. E tudo isso acontecia através da memória, né? Acontecia pela memória, não era algo que era escrito, era algo simplesmente lembrado de cabeça pelos rabinos, pelos mestres da lei, pelos rabinos e pelos escribas. Mas com o passar do tempo, era certo que isso desenvolveria problemas. Era certo que haveriam muitas dificuldades para os rabinos, os escribas e para o povo, porque começaram a surgir interpretações diferentes sobre a mesma lei escrita. Então começaram a surgir escolas diferentes, porque cada rabino ou grupos diferentes de rabinos com escolas e culturas e formações diferentes começaram a dar interpretações também diferentes. Por exemplo, no primeiro século antes de Cristo, haviam dois fariseus muito influentes, líderes de duas escolas, um chamado Hillel, que era o avô de Gamaliel, de Atos capítulo 5, o verso 34, e Hillel era um rabino fariseu liberal. Mas havia um outro fariseu, um outro mestre chamado Shammai, que era mais legalista, rígido. E estes rabinos começaram a ter divergências, essas escolas começaram a ter divergências. Por exemplo, a Talmud babilônica, ela registra 316 controvérsias entre essas escolas. Somente no Talmud babilônico, 316 divergências entre Shammai e Hillel. E por isso, houve a necessidade de codificar essa chamada tradição oral, ou seja, aquilo que era de geração em geração praticado oralmente e começou a haver divergências, os rabinos, por volta do ano 70 antes de Cristo, começaram a perceber a necessidade de registrar e codificar toda a lei oral, o que vai culminar no chamado Concílio de Jamnia. Concílio de Jamnia, por volta do ano 70 depois de Cristo, foi quando um grupo de fariseus reuniram-se na cidade de Jamnia e iniciaram a tarefa de escrita da tradição oral. Então, todo esse processo de codificação, ele durou do ano 70 a 200 depois de Cristo. E essa obra acabada acabada de registrar, essa obra ao final do período, né, após eles concluírem o período de registro, essa obra recebeu o nome de Mishnah, e foi feito também uma interpretação ou comentários acerca dessa Mishnah, desse registro da tradição oral, e o comentário da Mishnah, ele recebeu o nome de Guemará. Guemará é, portanto, o comentário da Mishnah, que é o registro da tradição oral. Então, o Guemará é como que um comentário, uma interpretação da tradição escrita, registrada. E essas duas obras, a Mishnah e a Guemará, elas foram combinadas em uma obra completa, maior, chamada de Talmud, que foi publicada mais tarde em duas edições, o chamado Talmud palestino, terminada por volta do século IV depois de Cristo, e o Talmud babilônico,
concluída por volta do quinto século depois de Cristo. Então essas duas obras, Talmud babilônico e Talmud palestino, são a compilação do chamado Mishnah, Guemará, primeiro Mishnah, o registro da tradição oral, e o Guemará, um comentário acerca dessa tradição, acerca dessa lei, tá certo? Portanto, meus queridos, nós podemos assim ver o processo de formação dessa literatura judaica fundamental para entendermos o processo também do cano bíblico, que nós veremos aqui na nossa próxima unidade, e você vai perceber que esse processo de codificação dessa tradição oral, ele coincidiu também com a definição daquilo que era revelação escrita da parte de Deus, o que levou ao cânon do Antigo Testamento, paralelamente a esse período. Uma coisa é a tradição oral, o registro da tradição oral, outra coisa é a lei escrita. Essa sempre permaneceu intacta, não é obra aqui do trabalho deste Concílio de Jamnia. O Concílio de Jamnia atua na tradição oral, mas este mesmo Concílio de Jamnia também foi fundamental para definir qual era o cânon do Antigo Testamento, tá certo? Então nós vamos parar por aqui. Na próxima unidade, na nossa próxima aula, daremos continuidade acerca do processo de cânon do Antigo Testamento.